Eu sou Amanda Pino, professora da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará, integro a atual diretoria da ADUFSE e venho aqui trazer a minha mensagem de defesa do serviço público, especialmente nesse contexto em que a gente se encontra nesse momento, né, de ser um ano eleitoral. Então, eu considero que o debate eleitoral de 2026 ele precisa recolocar o serviço público no centro do projeto de desenvolvimento do Brasil, né, valorizando realmente quem trabalha, e pensar no contexto de que os principais problemas da sociedade atualmente, né, a solução desses problemas, eles perpassam pelo serviço público. É pensar que no contexto das mudanças climáticas, por exemplo, as formas que a gente vai ter de enfrentamento, né, a essa situação passa pelo serviço público. Então, a forma como a gente vai lidar com as enchentes, os alagamentos, as secas, né, tudo isso vai depender diretamente aí do serviço público. Assim como também se a gente para pensar, por exemplo, num dos maiores problemas da sociedade atual, que é a questão das bets, né? Nós vamos ter atendimento pelo SUS para pessoas que estão em condição de vício, ao mesmo tempo em que o lucro exorbitante ele é privado. Então, a gente entra naquele lugar sempre de que os prejuízos para a sociedade como um todo, ele é público, enquanto que, né, o que se lucra, né, com tudo isso é no contexto privado. Então, a gente tem a necessidade e a demanda de que seja um ponto central a defesa da classe trabalhadora, né, e a defesa de um serviço público gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, para que a gente possa ter ensino, pesquisa, educação, cultura, acesso à saúde, a saneamento básico, né, enfim. E aí, como pergunta, né, eu queria saber dos representantes do DIAP, né, do Sinasef, que estão aqui presentes, diante desse contexto, né, do cenário político eleitoral que a gente tem para 2026. Quais seriam as estratégias que vocês consideram fundamentais para que nós, do movimento sindical, a gente consiga pautar, né, os candidatos e as candidatas e garantir realmente que a defesa do serviço público, a valorização dos servidores, estejam efetivamente como programa de governo, né, para as próximas gestões. E pensar também no que a gente tem em termos de demanda para fortalecimento do serviço público, redução das terceirizações, da precarização do trabalho, né, assim como a gente teve, né, essa vitória da escala 6x1, que a gente consiga avançar cada vez mais para conseguir a garantia, né, dos nossos direitos quanto trabalhadores e trabalhadoras dos diversos setores da sociedade, né, no meu caso, da educação, né, da universidade. Então, muito obrigada. Olá, colegas de luta. É um prazer participar do programa ao vivo no Fórum. Quem fala por aqui é o Rafael Fernandes. Eu sou o atual diretor de Imprensa e Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará, o Sintrajuf-CE, cargo que vou ocupar também na próxima gestão, que se inicia no dia 1º de setembro. Então, amigos e amigas, mais uma eleição se aproxima. Assim como as últimas eleições, essa não deixa de ter suma importância para o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras em geral e para o serviço público. O que observamos nas atuais pesquisas é que os candidatos que estão à frente para o cargo de presidente da República possuem projetos bem distintos. Não podemos afirmar que desconhecemos tais projetos, e apesar dos dois projetos serem passíveis de crítica, um deles é para aniquilar direitos trabalhistas, acabar com o serviço público e com a democracia. Essa afirmação não é mera especulação. Basta lembrar o que aconteceu no governo passado, com a tentativa de avançar a reforma administrativa, que, no fim das contas, quer retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviço público e entregar a gestão e a operacionalização à iniciativa privada. Nós precisamos ampliar o serviço público universal, gratuito e de qualidade, e não retroceder nestes aspectos. Em relação aos ataques à democracia, estes foram inúmeros, e por uma pequena quantidade de votos, a gravação deste vídeo poderia ser vista como algo ilegal, caso o candidato que encontre-se em prisão domiciliar tivesse vencido o pleito. Colegas, não podemos esquecer das eleições legislativas. Um cenário que
que o Poder Legislativo está dominando cada vez mais o orçamento e medindo forças com o Poder Executivo e Judiciário, ter deputados e senadores comprometidos com o serviço público e com a democracia é importantíssimo. Então, finalizando essa breve reflexão, eu, como diretor de comunicação sindical, gostaria que a palestrante Raquel Nepomuceno e o palestrante Neuriberg Dias nos ajudassem sobre como podemos melhorar nossa comunicação para alertar e estimular não só afiliados e filiadas que compõem e financiam a luta organizada, mas a população como um todo. Pois, como já mencionamos anteriormente, as eleições de 2026 vão definir que tipo de futuro e país nós queremos. Então é isso, gente. Assim, também estou muito feliz, Vital, com essa variedade, mas eu acho também importante ressaltar como dentro da nossa variedade a gente entende que a gente tem muita coisa e muita luta que é comum. É por isso que a gente é um fórum do serviço público. Então, tem muitos pontos em que a gente tem uma luta comum. E aí, entendo que, né, já tentando responder aí e me despedir, mas que se a gente tem muita coisa em comum, é nisso que a gente precisa se concentrar. Se a gente se segmenta, quanto mais a gente divide a força, menos a gente consegue junto. Então, eu entendo que essa construção de uma agenda conjunta, ela é urgente para essas discussões, que elas possam ser capilarizadas da forma mais rápida, mais ágil possível dentro do tempo aí que nós temos de proximidade das eleições, e que sim, as redes sociais, elas são um instrumento que, quando bem utilizados, elas têm um alcance. Então a gente tem esse espaço das redes sociais a nosso favor, entender a linguagem que as pessoas alcançam com mais facilidade é algo que é muito importante para a gente, porque às vezes eu tenho a sensação que a gente está conversando, mas a gente fica conversando entre a gente, e a gente precisa levar essa conversa para outros espaços. Só nós, servidores públicos, a gente não vai conseguir o tempo inteiro defender sozinho o serviço público. Então, é nosso papel também levar na comunicação as pessoas para que o serviço público serve, qual é o impacto que o sucateamento dos serviços públicos tem para a vida delas. Então, eu acredito que a gente precisa entender como utilizar essa linguagem de uma maneira direta, honesta. Eu não estou falando simplória, eu não estou falando que a gente tem que considerar as pessoas com quem a gente vai conversar que elas não entendem nada, não estou falando disso. Eu estou falando de trazer uma linguagem que alcance o cotidiano das pessoas, tanto os nossos colegas servidores, como as pessoas que são o público do serviço. Então, acredito que a nossa comunicação, ela tem que ser direcionada dessa forma, de que forma a minha vida vai ser impactada se o serviço público de saúde não funcionar, se o serviço de assistência social não funcionar, se o serviço da educação não funcionar. Então, é importante que as pessoas compreendam esses impactos, é uma forma que a gente precisa estabelecer dessa comunicação o mais urgente possível, porque, enfim, as eleições estão bem aí. E aí talvez eu não tenha, peço desculpa se eu não consegui contemplar todos os temas, a gente acaba acelerando um pouquinho, eu tenho já alguns compromissos também ainda na instituição, e aí eu já vou fazer aqui um encerramento, agradecendo mais uma vez a confiança na discussão, no debate, o convite, me disponibilizando para participar dessa construção de todos esses espaços que a gente vai precisar, dessa agenda. Então, o que precisarem, o que a gente, como fórum, nós somos esse fórum, nós somos esse serviço público. Então, disponibilizo aqui a minha vontade e o tempo que for possível para participar da construção dessa agenda, que precisa ser rápida para a gente poder conseguir conversar com as pessoas de uma forma efetiva, o quanto antes das eleições, para, de alguma forma, a gente esperar que esse resultado venha a considerar e a contemplar o que a gente precisa para garantir um serviço público qualificado em todas as áreas.